Eu acho que nós, nesses últimos 2 anos, 3, nós estamos construindo assim estamos tendo uma capacidade de articulação e participação muito importante das questões centrais da assistência social. A portaria foi uma dessas. A gente passou daquela fase, né? Vamos fazer pressão. Não, vamos fazer pressão e vamos construir junto. Estavam do GT que fizeram uma portaria, eles cumpriram aquilo que nós fizemos, né? Quase, acho que bem quase foi 90%. Mas eles se debruçam em cima da Fundação SEADES, que é uns dados ultrapassados. Porque o PLAS vem como referência, e nós nas comissões não tínhamos uma referência. Quando a portaria foi botada aqui, para o tempo político das comissões já era tarde. A portaria e o PLAS chegou tarde. E na questão de políticas públicas você tem a decisão certa no tempo certo. A portaria foi uma decisão certa no tempo demorado. Focar na bandeira assistência social, né? Não pensar só no seu segmento, não pensar só no seu serviço, mas pensar algo para a cidade. Porque a partir do momento que a gente olha só para o nosso umbigo, nós estamos fragmentando nossas ações como militantes. Isso é perigoso, então a gente tem que tomar um cuidado. A portaria está aprovada. É bom nós termos bem ciência disso. O passo seguinte que vem agora é como que nós vamos analisar que está sendo encaminhado. Por exemplo, o PLAS, aquele dia nos foi apresentado que teríamos 92 CRAs na cidade de São Paulo até 2012. Então agora nós vamos ter que, enquanto Fórum da Assistência Social, enquanto próprio Comas, ver até que ponto está sendo implementado aquilo que o PLAS diz. O maior desafio nosso, enquanto políticas públicas, é ver se esses CREAs, esses 3, estão realmente funcionando e se este 4º também está atendendo aquilo que é específico, né, da assistência social. Bem ou mal, nós temos alguns instrumentais em nossas mãos, que é o PLAS, de 2009 a 2012, e temos também a nova portaria. A maior luta nossa, tanto do GT de negociação quanto o GT de políticas públicas, vai ser exatamente ver se isso está acontecendo e trazer aqui para este fórum, para que esse fórum possa, a partir disso, se pronunciar. A importância do CAD único, que é um cadastro unificado para programas sociais, que existe desde 2001, na verdade, né? Ele tem o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país e auxilia, né, a organização das políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal. O CAD único ele é utilizado como um mecanismo de seleção desse público, né, para diversos programas e benefícios sociais, tais como Bolsa Família, PET, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira do Idoso, Pró-Jovem Adolescente, isenção para pagamento de taxas de concursos públicos, Programa de Cisternas, que ainda está em fase de integração, e o Minha Casa Minha Vida. No momento que a gente não tem capacidade de inserir as famílias que são demandatárias da assistência social no CAD único, a gente não legitima essa demanda, né? Então, os moradores de rua que precisam acessar a Minha Casa Minha Vida de 0 a 3 salários mínimos, as mulheres. Na verdade, seriam 3 ofícios: ao Coma, solicitando informações sobre o cadastro único, a SMADES, e não a CRAS e CREAS, eu acho que a secretaria tem que responder, né? E depois a comissão da assistência social da Câmara Municipal. O ato público, Dia Municipal da Assistência Social, é da sociedade civil. É um ato de luta política, de construção da política da cidade. A gente precisa assinar protocolos, a gente precisa construir
protocolos com o prefeito, não é reunião com secretaria, é reunião com o gestor da cidade. É o gestor da cidade que tem que chamar essa intersetorialidade, e colocar nessas discussões quem realmente possa decidir. Eu vou explicar como que é o orçamento. Você construi o orçamento lá na Secretaria de Planejamento, passa para o prefeito passa para essa casa, e os vereadores vão fazendo as modificações do orçamento. Se esse orçamento, a gente não vai a lado nenhum. Quando você propõe uma modificação ao orçamento da cidade, nós temos 3 personagens que podem fazer modificações no orçamento. O vereador, as comissões e o relator da comissão do orçamento, que é o principal ator que a gente tem que negociar com ele diretamente. Incluímos em diversas comissões as emendas. Na sexta-feira foram publicadas nossas emendas por via das comissões. Agora, nós temos 2 instâncias, a gente não sabe se foram aceitas pelo relator da comissão do orçamento todas as nossas modificações, todas as nossas sugestões. O trabalho na execução orçamentária. 2 questões. Primeiro, que teve uma baixa execução orçamentária no ano passado, nesse ano, 2010, e segundo, que teve muito remanejamento, ou seja, que o dinheiro que ia para assistência social foi utilizado em outra secretaria, por exemplo, na Vila Cultural. A gente tem que partir para o controle social da execução orçamentária, e por isso os vereadores da Comissão do Idoso, Assistência Social, e os vereadores da Comissão da Criança e Juventude partiram por uma linha de ação de criar audiências públicas aqui nessa mesma casa sobre temáticas concretas. Inclusive na audiência pública que teve aqui, chamada pela Comissão da Criança e Adolescente, foi colocado, alguma coisa foi colocada que, por exemplo, na rubrica 6.206, que é destinado ao CCA, às crianças e adolescentes, de uma forma geral, e outros programas além do CCA, que tinha um rombo enorme, e aí o fórum, por meio dessa comissão, elaborou documentos solicitando a recolocação de uma série de outros, além desse que eu estou citando, porque é um dos maiores. E, só para vocês terem uma ideia, foi um corte de 33 milhões, mais de 33 milhões de reais, que não retornou e não está na previsão que seja reagrupado e que a gente tem que trabalhar o ano que vem para recompor. A partir do momento que nós percebemos que nada disso estava acontecendo, que não havia essa incorporação desses orçamentos, nós fizemos, no dia em que foi apresentada a proposta de orçamento, nós tivemos algumas falas, do orçamento, não, desculpe gente, do PLAS e da portaria, nós tivemos algumas falas e foi elaborado imediatamente um documento que foi encaminhado, solicitando apoio ao COMAS e ao CNDCA, que eles estão de pleno acordo com o Fórum da Assistência Social e que encaminharam um documento junto à Secretaria de Orçamento da Casa, junto à presidência da Casa, pedindo com que houvesse essas recomposições de vários valores, que, para vocês terem uma ideia, este fórum pediu a recomposição de 63 milhões de reais no orçamento, não contemplando todos os serviços, e o corte foi bem maior. Só quem pode recompor, que poderia e pode recompor até amanhã, porque amanhã tem audiência pública, finalmente é o encerramento dessas recomposições, né, das emendas, do aceito das emendas parlamentares, é o relator Milton Leite e o presidente Trípoli. Então a gente está vendo aí que é um trabalho árduo, a gente vê o Juan relatando, vai em reunião de todas as comissões, fala com todos os vereadores, então é uma coisa que demanda muito tempo e muita sola, né, Juan? Muita sola de sapato. Então eu acho que a gente vai aprendendo e aprimorando a nossa lição de casa, né? Não basta só oferecer subsídios de orçamento, é preciso acompanhar aquilo que foi aprovado e no fundo, por mais que a gente lute, o que foi aprovado é sempre uma caixa de surpresa, porque eles aprovam no pacote e a gente dificilmente consegue entender o que está
nesse pacote. Então, a gente tem uma tarefa muito árdua no sentido da transparência do orçamento, que eu acho que é uma luta que vai aí por anos ainda. A gente quer agradecer muito esse ano o trabalho de todas as comissões. Eu acho que todas as comissões conseguiram manter o fórum em atividade.